Primeiramente, agradecendo a sua presença aqui na Top FM, no Momento do Esporte. Como que você avalia a sua participação nas duas primeiras provas da Fórmula 3, né? Já foram 2 etapas, agora no mês de junho a terceira. Queria que você fizesse um balanço das 2 primeiras etapas. Oba, tudo bem? A primeira etapa da Fórmula 3 eu peguei em 5º lugar, foi uma corrida razoavelmente boa e eu esperava uma evolução agora para a segunda corrida no Velo Park, mas diante de uma lesão que eu tive e de alguns probleminhas no decorrer da etapa, eu não pude ter essa evolução. Mas eu acredito agora para a terceira etapa que essa evolução vai acontecer. Eu vou fazer 2 dias de treino lá agora em Santa Cruz, que é onde vai ser a terceira etapa. Então, eu acredito numa evolução agora a partir da terceira etapa, diante dos probleminhas que tiveram nessas 2 primeiras aí. E ainda que na primeira ainda deu um 5º lugar, né? Entendi. Ô Fernando, eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte aqui da Top FM quais são as principais características da categoria da Fórmula 3 aqui no Brasil. As principais características? Isso. É a categoria mais rápida do Brasil em termos de uma volta na pista. É a categoria que mais rápida uma volta na pista. Ou seja, ela faz uma volta em Interlagos 1 minuto e 30. Um GT faz 1 minuto e 35. Um Stock Car faz 1 minuto e 38. Ou seja, ela é a categoria mais rápida do Brasil de carro mesmo. Tirando a Fórmula 1, lógico, né? Entendi. Então, para quem não está muito familiarizado com a Fórmula 3, mas gosta da Fórmula 1, é a que mais se assemelha, digamos assim, à Fórmula 1 aqui no Brasil. Exatamente, é a que mais se assemelha e é uma categoria muito boa para você também aprender e poder guiar carros mais rápidos, que é uma Fórmula 1, uma GP2, uma Fórmula Indy. Esses sim são mais rápidos, mas aqui no Brasil ela é a mais rápida. E até falando nessa questão de fórmula mais rápida, você já correu e ainda corre em kart, me corrija se eu estiver errado, mas já correu e ainda corre em kart, agora na Fórmula 3, também já participou de provas de turismo. Você tem uma vontade de escolher uma dessas categorias ou você pretende mesmo abranger todas como que você faz na sua carreira até agora? Boa pergunta. Até agora eu corro de kart, eu corro de Fórmula 3, já corri de turismo aqui no Brasil, já corri de turismo na Europa em 2013. Então a minha expectativa, a minha visão é futuramente correr na principal categoria, ou na principal categoria de Fórmula, ou na principal categoria de turismo, que seria um Mundial de Turismo, ou numa DTM, que a DTM é a principal, é a categoria de turismo mais rápida de turismo, é a Fórmula 1 de turismo, que é na Alemanha. Então tem várias opções assim que eu abranjo futuramente, mas eu quero me estabelecer numa principal delas. Na elite de uma delas. Exato. Agora, até aproveitando, para quem não conhece a sua carreira, Fernando, eu gostaria que você desse uma passada aí pelas suas principais provas que você já fez na sua carreira. Você já disse que você pretende para o futuro, mas aquilo que você já fez para chegar até o estágio que você está hoje. Então, eu já corri bastante de kart, eu corri de turismo aqui no Brasil em 2011, 2012, 2013 eu fui para a Europa, corri de turismo lá. Estou correndo de Fórmula 3 desde o ano passado, algumas corridas que eu fiz no ano passado, esse ano eu estou começando desde o começo. Então eu já tenho uma bagagem assim de várias categorias, que são o kart, o turismo e a Fórmula 3. O turismo eu já andei com Viper, já andei com Corvette, já andei com Ferrari. Então eu já tenho uma experiência, vamos assim, maior em turismo do que propriamente em Fórmula, né? Que Fórmula é o meu primeiro ano agora. E também, sim, esquecendo, eu fiz um teste na AutoGP, que é uma categoria paralela à GP2, é uma categoria muito rápida de Fórmula, é um V8 de 550 cavalos. E essa categoria também pude aprender nesses dias de testes, que é muito rápido o carro também para pilotar, né? Entendi. Ô Fernando, você já deve ter corrido ou competindo ou ali lado a lado com outros grandes pilotos aqui do Brasil, né? E eu queria saber a sua opinião sobre hoje, como é que está a formação de pilotos aqui no Brasil. Nós temos 2 na Fórmula 1, o Felipe Massa e o Felipe Nasser, outros em outras categorias, na Fórmula Indy, na Fórmula E. Queria saber como é que está a formação dos pilotos aqui no Brasil.
assim, é um pouco difícil responder essa pergunta, porque é muito, vamos dizer, por exemplo, o Nars está na Fórmula 1, ele foi para a Fórmula 1 porque ele tem um grande patrocínio do Banco do Brasil, não foi porque ele foi campeão, né? Que é o que muito acontece hoje na Fórmula 1 de modo geral, né? Exato, não foi porque ele foi campeão, foi porque ele tem um grande patrocínio. Então tudo depende muito, a sua pergunta, assim, muito de patrocínio, de resultados, né? A formação de pilotos, eu acredito, meu modo de vista, na Europa ser muito melhor do que aqui. Tem hoje uma fórmula que está crescendo bastante, que também é organizada pela FIA, que é a Fórmula E. Isso. Queria saber sua visão sobre a Fórmula E, dessa nova ideia, né, que é o motor elétrico, né? Como é que você está vendo a Fórmula E? Se está gostando, se está um investimento bacana e também uma nova oportunidade para os pilotos aí. É uma categoria boa, apesar de ser um pouco lenta perto das outras, mas é uma categoria nova onde tem bastante pilotos conhecidos, bastante pilotos muito bons, que correram na Fórmula 1, correram em categorias principais do mundo. Então é uma categoria boa em termos de pilotos e de carro. Eu já tive a oportunidade de correr nela. Eu tive um amigo lá fora que me ofereceu para correr nela, eu que não fui. Porque essa categoria começa o campeonato no meio do ano, né? Uhum. Agora vai terminar esse ano e começa, acho que de novo. Agosto ou setembro, mais ou menos, que começa a temporada 2014-2015, né? Isso. É uma categoria boa, porque tem muitos pilotos bons. A única coisa que eu acho que é um pouco lento, né? Perto das outras. Pelo fato de ser elétrico. E também para quem está assistindo, às vezes sente a falta ali do ronco do motor, que faz toda a diferença também, né? Faz bastante diferença. Agora, sobre a Fórmula 1, como é que você está vendo essa primeira temporada, esse começo, né? Agora a gente vai ter até o GP da Espanha. A gente teve o GP da Espanha, melhor dizendo, nesse último final de semana. E como é que você está vendo o Felipe Nasser e também o Felipe Massa na Williams e o Felipe Nasser na Sauber? Assim, a Mercedes domina a Fórmula 1 hoje em dia, né? E sempre tem uma equipe que domina e as outras equipes tentam chegar nela, né? É difícil, é um pouco difícil dizer isso, mas o Felipe Nasser é o primeiro ano, né? Ele teve um bom resultado e tem tudo aí para evoluir. O Felipe Massa já está um tempo já, né, na Fórmula 1 e acreditou muito na Williams também. É muito difícil, tudo depende muito da equipe. A equipe tem que estar muito boa para você também poder dar o seu melhor, né? Não é só você dar o seu melhor e não ter uma equipe boa, né? Entendi. E desses pilotos novos que estão surgindo na Fórmula 1 hoje, né, além do Nasser aqui no Brasil, tem o Carlos Sainz, que é o espanhol, e outros aí, você está vendo uma nova geração na média, um pouco abaixo, na Fórmula 1 principalmente? Eu acho um pouco abaixo da idade. Por exemplo, o Verstappen ir para a Fórmula 1 com 17 anos de idade, antigamente isso não existia. Impossível, né? Impossível. Você tem que ir para a Fórmula 1, você tem que ter experiência para ir para a Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 é a principal categoria do mundo. Você não pode ir para a Fórmula 1 sem ter essa experiência. Mas hoje em dia as equipes pegam os pilotos, né, mais novos e acreditam muito nisso, né? No meu modo de vista, eu acho um pouco errado, porque eu tenho que ter resultado e experiência para chegar na principal categoria do mundo, né? Que sempre foi assim, né? Fernando, agradecendo aqui na última pergunta, mas primeiro agradecendo a sua participação aqui no Momento do Esporte, a todos os ouvintes da Top FM em toda a região Centro-Oeste Paulista. Eu queria que você se despedisse e se você tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. Eu agradeço muito obrigado aí pela oportunidade. Eu espero conseguir um patrocínio, que é o que eu estou buscando, para poder continuar a minha caminhada aí, que não é fácil não, mas vamos lá, vamos para frente, vamos lá. Tá certo, agradecendo então a presença do Fernando Cruz, e a gente continua com o Momento do Esporte nesta terça-feira aqui na Top FM. Obrigado.